Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula sobre história do cristianismo. Hoje eu vou falar com vocês sobre os pais apostólicos. Vocês já ouviram falar nos pais apostólicos ou padres apostólicos? Foi um grupo de lideranças, de pensadores da igreja logo na virada do primeiro para o segundo século, um grupo muito importante, tanto do ponto de vista eclesiástico, pastoral, quanto também do ponto de vista teológico, embora a teologia produzida por esses homens tenha sido uma teologia ainda modesta, uma teologia ainda inicial, ainda nos primórdios do pensamento cristão, mas foram lideranças extremamente valiosas, importantes para a história do cristianismo e, sobretudo, para aquele momento que eles viveram, é claro. Bom, você sabe bem que depois que Jesus subiu ao céu, a liderança da igreja ela passou a ser exercida pelos seus apóstolos, né? Pelos seus discípulos diretos. Por exemplo, Tiago foi o grande líder da igreja de Jerusalém, infelizmente morreu cedo, né? Relativamente cedo. Pedro e João foram também duas importantes lideranças. Depois nós temos o caso do apóstolo Paulo, que não foi um seguidor físico, né, de Jesus, mas foi uma grande liderança da primeira igreja. E os outros apóstolos também, embora tenham ficado menos conhecidos, mas deram continuidade à pregação de Jesus, seus ensinamentos, expandiram a fé cristã por outros lugares que não apenas na Palestina. Agora, você já parou para se perguntar o que acontece com a igreja depois que esses apóstolos não estão mais presentes? Qual vai ser a liderança da igreja na ausência dos apóstolos de Jesus? Na ausência dos discípulos diretos de Jesus? Você tem até ali um caso em Atos, quando Judas veio a falecer, ele é substituído por Matias, mas é o único registro, né? Matias nem aparece na história, nem é mais citado por Atos dos Apóstolos, e nós não temos mais uma renovação do colégio apostólico, né? Não eram 12 que quando morre alguém é substituído por outro e assim sucessivamente. É um caso único, um caso isolado, ali o caso de Matias, né? E depois da morte do último dos apóstolos, que, ao que tudo indica, foi João, ali por volta dos anos 90, claro, do primeiro século, não tem mais o conceito apostólico de liderança da igreja. A liderança da igreja não é mais chamada de apóstolos. Esses títulos, esses nomes, que eram nomes, né? Não eram bem títulos, como se fossem de uma grande hierarquia, não, eram nomes muito respeitados, mas era um título simbólico, uma função exercida por aqueles homens, e essa nomenclatura nunca mais ela é usada. A partir do segundo século passa a ser usada a nomenclatura de bispos. Talvez na sua igreja não tenha bispos, mas essa nomenclatura ela é fiel à história do cristianismo. Ainda não um bispo monárquico com poderes sobre uma determinada jurisprudência. Na maioria das vezes eram bispos locais, né, que cuidavam de comunidades locais. Mas depois dos apóstolos, o nome utilizado para os principais líderes da igreja é bispo. Bispo, que significa no grego vigilante. Eram os responsáveis por fazer a mediação na comunidade, que eram pequenas, de pessoas simples, de trazer a mensagem para elas, fazer as cerimônias, os cultos, de manter viva a esperança da fé entre aquelas pessoas, e eram pessoas que gozavam de um grande prestígio na igreja, porque eles eram discípulos dos discípulos. Ou seja, na ausência dos discípulos diretos de Jesus, os seus discípulos mais próximos, mais conceituados, que ganharam maior relevância de modo natural,
passaram a assumir a liderança daquela igreja que ainda está em desenvolvimento, ainda está nascendo, né? Então, nós temos da virada do primeiro para o segundo século a chamada era pós-apostólica, uma época que vem logo após os apóstolos, eles não estão mais presentes, e agora essa igreja vai ser liderada pelos discípulos dos discípulos, né? Ou seja, pelos bispos que sucedem aos apóstolos na história da igreja primitiva. E aí é bastante importante porque mais à frente a igreja vai desenvolver um conceito chamado de sucessão apostólica, que era um modo de você dizer se você era um bispo legítimo ou ilegítimo, era provar a sua ligação como discípulo direto de um dos apóstolos. E esse pessoal aí, dos pais apostólicos, vai ser um elo bastante importante entre o período apostólico e o desdobramento da história do cristianismo dali por diante. Existem tradições como a tradição ortodoxa, a tradição católica romana, a tradição anglicana, que ainda fazem uso da lista de sucessão apostólica como forma de legitimação da sua autoridade. Isso é bastante interessante, isso, né? Alguns nomes são importantes desse período, por exemplo, Clemente de Roma. Clemente de Roma que está listado como quarto papa, né? Como quarto bispo de Roma. Pedro, Lino, Anacleto e, posteriormente, Clemente de Roma. Esse Clemente ele tem uma importância grande, porque ele assume a liderança da igreja em Roma, na capital do Império, que era um lugar que vai ser um reduto cristão bastante importante, e ele escreveu uma carta que ganha o nome de Primeira Clemente para a igreja de Corinto. Lembra lá das cartas do Novo Testamento, a primeira, segunda carta aos Coríntios, que estava dando muita problemática lá. Na segunda carta parece que a coisa já está melhor. Poucos anos depois volta a dar problema, principalmente com relação à liderança daquela igreja. Parece que os jovens de Corinto não queriam se submeter ao episcopado em Corinto, e aí estava tendo alguns problemas lá de submissão, de revolta, de não dar ouvidos àquela liderança. E o Clemente, lá em Roma, fica sabendo disso, vê isso com maus olhos, acha que isso não é saudável, escreve uma carta para corrigir essa tendência e para reivindicar o respeito devido aos bispos naquele cenário. Alguns, inclusive, vão enxergar essa atitude, porque isso tem uma eficácia muito grande lá naquela problemática lá de Corinto, e muitos vão enxergar nisso uma evidência da primazia do bispo de Roma sobre outras igrejas, né? Porque o Clemente interveio na situação de Corinto, é tratado com respeito, e isso tem um significado bastante importante, tanto teologicamente quanto pastoralmente. E outra coisa também importante, né? O próprio Paul Tillich vê essa questão do Clemente de Roma como um indício dessa sucessão apostólica acontecendo lá em Roma, né? Outro personagem também interessante é o Inácio de Antioquia, um dos pais apostólicos de maior relevância, foi sentenciado à morte, foi o primeiro a usar o termo católico, a se referir ao cristianismo de modo universal, né? Buscava a unidade da igreja em torno da figura do bispo, ele que foi bispo em Antioquia, por isso o nome, né? E ele tentou reivindicar diante do império que eles deixassem de perseguir os cristãos, mas acabou não dando certo e ele próprio foi sentenciado à morte. Quando ele estava sendo transportado de Antioquia até Roma, onde seria executado, ele fica sabendo que há um plano de cristãos para sequestrar o seu comboio e livrá-lo da pena de morte. E ele escreve 7 cartas endereçadas às comunidades pelo caminho pelo qual ele vai passar, pedindo para que eles não se opusessem ao seu martírio, pois começa a ter uma leitura de que ser martirizado em nome de Cristo era uma honra para quem sofria esse fim.
era uma homenagem, né, à pessoa, e começa a ter uma história de que aquele que é martirizado por Cristo é realmente uma pessoa espiritual. Igualzinho hoje, né? Que as pessoas. Hoje as pessoas não veem que o ministério abençoado é aquele que tem muita gente, tem muito dinheiro, né? Hoje as pessoas não veem que o pastor que prospera financeiramente, tem muito dinheiro, que ele é que está lá ensinando os outros pastores como pastorear e tal. Hoje não é assim, né? Hoje, como lá na antiguidade, as pessoas querem ser martirizadas por amor ao evangelho, não por amor ao dinheiro. As pessoas hoje querem ser martirizadas por Cristo, como lá naquela época, né? Hoje a liderança da igreja, é uma liderança que se honra de ser perseguida por causa dos pobres, dos menos favorecidos. Não, não é assim, né? As coisas mudaram muito, né? Mudaram muito. Mas naquela época, os líderes viam com orgulho, no bom sentido, ser martirizado, uma honra, na verdade, né? Ser martirizado por causa de Cristo. Acabou que o Inácio foi morto mesmo, né? E ele dizia na sua carta que ele seria o puro trigo que seria triturado pelos dentes das feras e sobraria apenas o puro pão de Cristo. Muito bem, o Inácio foi executado por Trajano, né? E antes de eu continuar essa aula, eu quero dar uma dica. Olha, tem aqui o nosso livro de História do Cristianismo, Entusiasmo e Poder. Você pode acessar o QR Code ou ir ali no link que está na descrição, comprar o e-book e começar a ler hoje mesmo, uma linguagem bastante acessível, que conta todas essas histórias com mais detalhes para você acompanhar. Claro que não é uma condição, né? As aulas vão continuar aqui no canal, aberto para quem quiser chegar e ver, mas quem quiser uma boa dica, essa vale a pena, como também vale a pena você ser membro do canal. Se você pagar R$ 7,99, você tem dicas de livros em vídeos exclusivos todo mês. Outro nome importante é Policarpo de Esmirna. Lembra lá da comunidade de Esmirna, da igreja de Esmirna? É uma daquelas igrejas que recebe carta no Apocalipse, né? E fala lá sobre perseguição, uma igreja muito pobre, muito perseguida, as pessoas estavam com muito medo, né? Muita gente morrendo por causa da fé. A igreja de Esmirna é considerada uma das únicas igrejas fiéis lá das 7 do Apocalipse, ela e Filadélfia, né? E em Esmirna foi bispo um homem chamado Policarpo. Policarpo, que significa muitos frutos. Foi um homem muito respeitado, muito considerado, né? Alguém que escreveu uma carta para a igreja em Filipos, alguém que manteve a fé daquela comunidade perseguida lá de Esmirna. Ele também foi martirizado por Marco Aurélio. Perguntado se ele renunciaria à fé em Cristo, ele disse: há vários anos, ele tinha mais de 80 anos na época, e ele fala: há mais de 80 anos que eu sirvo e ele nunca me fez mal algum, como eu poderia rejeitar a tão bom Senhor? E ele foi queimado vivo numa pira olímpica, né? Colocado fogo, e ele foi queimado vivo, sem renunciar à sua fé no Evangelho e na pessoa de Jesus, principalmente, até porque os evangelhos ainda estão sendo compostos, né? Provavelmente o Policarpo foi discípulo de João, assim como Papias de Herápolis, que também foi discípulo de João, falava sobre ele, foi citado por Eusébio de Cesareia, lá no livro História Eclesiástica. Ele escreveu sobre os discursos do Senhor, falava sobre a importância de Mateus e Marcos, e isso é uma fonte historiográfica bastante interessante também. Esse foi o Papias de Herápolis. Agora, nós não temos nesse momento da história apenas grandes personagens. Temos também escritos que por muito pouco não entraram no cânon do Novo Testamento, como o Pastor de Hermas, de teor apocalíptico, que aparece um anjo vestido de pastor aconselhando o jovem Hermas, né? Fala de uma ideia que vai ter muita força na antiguidade, que é a ideia de que depois do batismo uma pessoa só era salva uma única vez.
Então, várias pessoas deixavam para se batizar já no final das suas vidas, né? E também a Didaqué, que é o texto mais conhecido dessa época, né? Por pouco não entrou no cânon, muitas comunidades usavam a Didaqué, o ensino dos primeiros cristãos, como canônico. Inclusive, eu vou liberar em breve o audiobook aqui no canal sobre a Didaqué, para você ouvir na íntegra aquele texto. Tinha lá mecanismos, né? Basicamente repetiam textos dos evangelhos, mas também tinham maneiras de você saber quem era um falso profeta, quem era um profeta legítimo, autêntico. Tinha maneiras de você provar quem só queria dinheiro e outros que queriam servir de fato. Cerimônias que deveriam ser seguidas por quem vai se batizar, por quem vai celebrar o batismo. Enfim, nesse período nós vemos ainda uma fidelidade muito grande ao que havia sido proposto por Jesus, pelos discípulos, mas a gente já consegue perceber um desvio, ainda que sutil, ainda que discreto, mas um desvio já para o moralismo, para algum moralismo, algum cerimonialismo. Claro que nem se compara com o que vai ser futuramente, mas já há um certo desvio da graça do evangelho nesse momento, já no segundo século, em relação ao período apostólico, né? De toda maneira, é um período muito frutífero, muito interessante, que vale a pena a gente assistir, aprofundar o conteúdo sobre essa época, sobre esses personagens, e é claro, aqui no canal a gente estuda sobre isso e estuda vários outros temas da história do cristianismo até chegar nos nossos dias. Então, se você gostou, deixe seu like, ative todas as notificações e compartilhe o nosso conteúdo nos seus contatos.